Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde nas nossas manhãs de sábado e domingo, às 10 horas da manhã, impreterivelmente, nós damos continuidade ao estudo da obra Sinal Verde da psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de André Luiz. Bom dia aos amigos do perfil Só para Estudar, bom dia para o Arley, que está sempre conosco aqui, sempre participando também das nossas publicações. Bom dia para a Juliana, bom dia para a Rosenilda, para o Tito Lima. É sempre uma alegria reencontrar todos vocês que nos possibilitam o engrandecimento das nossas almas, o aprimorar dos nossos espíritos através desse estudo que é profundamente participativo. Aqui nós aprendemos em conjunto. A nossa metodologia é sempre fazer uma leitura do capítulo e depois retornar ponto a ponto os ensinos de André Luiz. Mas nós também pedimos, solicitamos comentários, perguntas, concordâncias, discordâncias, porque é assim, nessa multifacetariedade, nessa diferença de pensamentos, que nós vamos construindo o conhecimento. Bom dia para a Bianca, minha querida amiga Bianca, que também sempre nos acompanha, que está sempre aqui engrandecendo as nossas manhãs, os nossos estudos, esse nosso objeto de congregação em amor, que é o Espiritismo 24 horas. Luciana Tadeu, seja muito bem-vinda, muito bom dia a você também, minha querida irmã. Como nós já conversamos aqui anteriormente, a obra Sinal Verde, ela pontua em muitos dos seus capítulos regras de boa convivência. Regras que, quando são adaptadas ao nosso dia a dia, permitem que nós tenhamos uma vivência melhor em sociedade, tanto em um nível mais amplo, quanto em um nível mais próximo daqueles que estão mais perto de nós. O capítulo de hoje é o capítulo 44, em que André Luiz nos dá conselhos salutares sobre quando somos hóspedes, quando recebemos hóspedes, quando nos hospedamos na casa de alguém. E ele vai nos dizer o seguinte: bom dia, a querida irmã Maria Moreira, que também está sempre conosco aqui. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa, que de pronto não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e os hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir.
Eu quero deixar o nosso bom dia especial aqui para duas irmãs, duas companheiras, duas amigas muito queridas aqui da nossa cidade, aqui de Patos de Minas, a Reusa e a Conceição. Um abraço, minhas irmãs. Logo, logo nós vamos atravessar esse momento e já vamos poder estar estudando em conjunto com as nossas doutrinárias, as nossas palestras, os nossos fraternos abraços. Nós estamos todos com muita saudade um do outro. Hóspedes é o assunto debatido hoje por André Luiz. Convite é responsabilidade para quem o formula. Ou seja, se você convida alguém, um bom dia para Gabriela Mulê, nossa querida amiga do perfil Cientista Espírita, um espírito profundamente iluminado e que nós temos a alegria de conhecer. Quando nós convidamos alguém, nós geramos em nossos caminhos uma responsabilidade para aqueles irmãos e aquelas irmãs a quem nós ofertamos a alegria de um convite. E dessa forma, nós temos que entender que aquele que nós recebemos em nossa casa deve receber o tratamento que nós dispensamos à nossa família. Deve receber o melhor tratamento possível. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está a convidar alguém para passar uns dias, um período com você na sua residência, você precisa entender que está a abrir o seu coração. Abrir as portas da nossa casa é abrir o nosso coração para aquelas pessoas que estão a nos visitar, que estão nos dando a alegria de nos visitar, de passar um tempo precioso conosco. É interessante que se nós formos observar nos evangelhos, se nós formos observar a cultura mais oriental, receber alguém na sua casa é abrir as portas do Espírito. Oferecer hospedagem para alguém é oferecer as portas do coração, com as melhores e mais dignas notas de carinho e de afeto. Tanto que nós vamos observar uma passagem do Evangelho muito interessante, quando Samaria recusa hospedagem para João, e eu não me lembro qual o outro discípulo, eles ficam tão chateados com aquilo, porque recusar hospedagem era algo muito grave, que naquela balbúrdia jovial a que todos nós já fomos ou ainda estamos adstritos, por serem filhos do trovão, os boanerges, os impetuosos, eles pedem a Jesus que lançasse uma tempestade de fogo sobre a Samaria. Porque Samaria havia-lhes negado hospedagem. Então, veja a importância de hospedarmos alguém. O quanto é gratificante, o quanto é nobre e o quanto é grandioso hospedarmos pessoas nas nossas casas. Estamos abrindo as portas dos nossos espíritos e dos nossos corações. E aí nós tomamos cuidado, inclusive, com aqueles sentimentos interiores. Quando essa visita vai embora? Não é possível que essa visita ficará mais tempo conosco. Um bom dia à nossa querida irmã Luzia Alves, que também está sempre cooperando conosco aqui. Até quando essa visita ficará aqui a me incomodar? Então nós precisamos tomar cuidado, inclusive, com essa movimentação mental, com essa movimentação de pensamento. Pense que, primeiro, a pessoa retirou um tempo precioso para estar com você, lhe dando uma importância, um carinho e um afeto. É preciso respeitar esse movimento. É preciso respeitar esse afeto que está sendo a ti ofertado pelo outro. Então é por isso que nós tratamos o hóspede com o mesmo tratamento que dispensamos à nossa própria família, com todo o carinho possível. Bom, aí agora André Luiz ele vai inverter, vai nos falar quando estamos na situação de hóspedes. E o primeiro conselho que ele nos dá é o seguinte: nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso.
Nós sabemos que muitas pessoas gostam de viver sem muita programação, mas não é recomendado e talvez não seja de bom grado bater as portas dos nossos amigos, por maior intimidade que nós tenhamos com essas pessoas, para lá ficarmos hospedados sem prévio aviso. Uma questão, inclusive, de educação. E se esses amigos têm algum compromisso, não estão preparados para nos receber. Então, sempre que nos dirigirmos à casa, ou formos nos dirigir à casa de alguém para ficarmos hospedados, é de bom alvitre, é de bom grado o prévio aviso, a prévia e anterior comunicação. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo que a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta própria. Manda um WhatsApp. Olha, estou precisando, porque nós somos, muitas vezes, atingidos por compromissos que não esperávamos, em outras localidades, em outras cidades. E você tem um conhecido, um amigo que pode lhe hospedar? Não chegue de surpresa. Mande, hoje é fácil, os mecanismos de comunicação instantânea. Mande um WhatsApp questionando: posso me hospedar brevemente em sua residência? Também um gesto de educação a que somos convidados a refletir com o André Luiz. Se alguém, eu acho muito interessante esse parágrafo aqui, se alguém procura saber do outro quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente, buscando um hotel. Porque talvez o amigo consultado tenha certas dificuldades em casa, que de pronto não possa resolver. Então, ligamos para uma pessoa, querendo ficar hospedado na residência daquela pessoa. E talvez não tenhamos obtido resposta, ou talvez tenhamos obtido uma resposta negativa, sem, então, movimentarmos um sentimento de contrariedade, de raiva, de rancor. Que não façamos isso. Qual a motivação daquela pessoa que ela não pode me receber? E André Luiz, então, movimento empático. Talvez aquela pessoa esteja enfrentando algum momento desafiador e que ela não pode resolver. E por isso, justifica-se que ela não nos receba. Então, eu acho, por que eu gosto muito desse parágrafo? Porque ele evita que nós tenhamos sentimentos contraditórios. Nós solicitamos, isso é um aprendizado para a vida, nós solicitamos algo de alguém. Quando nós solicitamos algo de determinada pessoa, por maior amizade que nós temos com essa pessoa, o outro tem o direito de falar sim ou não. Nós precisamos ter elevação de espírito para receber os nãos da existência. Vejo-nos com muita dificuldade em receber a palavra não, mas o não faz parte da vida. O outro não é obrigado a atender todas as minhas solicitações e todos os nossos pedidos. Quando nós dirigimos uma pergunta, uma solicitação, um pedido ao outro, ele tem direito de falar sim ou não. E nós temos que compreender, inclusive quando recebermos o não. Nós também, prestem atenção nisso, nós também temos todo o direito, quando recebemos algum pedido do outro, nós também temos todo o direito de falar sim ou não. Vocês já perceberam a dificuldade que nós temos em dizer não às pessoas? Pois veja bem, muitas vezes, quando nós não falamos não aos outros, nós estamos falando não a nós mesmos, criando mágoas, desacertos, desconfortos interiores. Aprender a receber um não é um exercício importantíssimo para também aprender a dizer não. Não é aquele não sistemático, aquele não de pessoas mal-humoradas,
aquele não de pessoas que estão em constante contrariedade para a vida. O não é muito saudável, tanto em ouvir quanto em falar, em grandes situações, em muitos momentos da nossa vida. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Não, você está hospedado na casa de alguém. Só antes de continuarmos aqui, a Giovana.Lisboa, minha amiga, muito obrigado pela sua participação. Ela vai nos colocar que tem muita dificuldade em dizer não. Giovana, não é só você. Todos nós, acredito, alguns mais, outros menos. Não vamos usar todos, né? 1000 perdões pela expressão que busca nos colocar em um mesmo patamar. Mas a grande maioria de nós, outros mais e outros menos, possui essa dificuldade em dizer não. Mas, justamente por essa questão reflexiva, nós temos dificuldades em ouvir não, consequentemente nós temos dificuldades em falar não. Nós temos dificuldade em dizer não, consequentemente nós temos dificuldade em ouvir não. Então nós precisamos, em algum ponto, entender que a vida não é feita apenas de afirmativas, que a vida não é feita apenas de receber, que alguns momentos nós vamos nos deparar com obstáculos. E essas negativas serão aprendizados importantíssimos para o nosso crescimento. Não se preocupe, minha irmã, isso é um processo de aprendizado. Aqui estamos todos, repito, alguns mais e outros menos, adstritos a realizar. Eu gostaria de agradecer a nossa querida irmã Mamelo 3574, que vem nos dizer que está acompanhando o estudo do Sinal Verde pelo YouTube. E é uma boa lembrança. Todos os nossos estudos da obra Sinal Verde estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. E nós também criamos agora uma iniciativa de liberar alguns curtos trechos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Um projeto que estamos chamando de Momentos. E nós deixamos aqui, deixamos em nosso Facebook, deixamos em nosso Instagram pessoal, vídeos curtos, 1 ou 2 minutos, com algumas das reflexões que nós pontuamos no estudo da obra Sinal Verde. Bom, quando nós estamos visitando a casa de alguém, veja bem, toda coletividade apresenta os seus problemas transitórios ou mais duradouros. A tua família tem dificuldades, a minha família tem dificuldades, e não é incomum, ao estarmos hospedados, percebermos, presenciarmos algum desacordo entre os membros daquele organismo familiar. Quando nós percebermos esse desacordo, que, repito, não é incomum, o nosso trabalho, a nossa função cristã é não adentrar a esse desacordo. Inclusive, veja bem, inclusive se for da tua própria família, você está visitando talvez um irmão, há aqueles desacordos do dia a dia. Claro, nós não estamos falando aqui em situações que extravasam o conceito que chamamos de condição normal de temperatura e pressão, mas há os pequenos desajustes do dia a dia, as pequenas divergências de opinião. Então, o nosso papel cristão, a que somos convidados por André Luiz, é não adentrar nesses desacordos da família ou do grupo que nos acolhe. Procure não deixar as pessoas com vergonha. Retire-se, percebeu que há uma discussão? Retire-se para outro cômodo. Faça um silêncio, medite, entre em oração, mas não adentrar a discussão, a pequena discordância que está sendo levada a efeito. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e os hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Eu tenho casos interessantíssimos sobre esse ensino. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito pouco, eu durmo na faixa de 5, 6 horas por dia. E já fiquei hospedado em casas de pessoas que têm um sono um pouco mais longo.
que dormem ali até 10, 10 e meia, quando podem, quando não estão trabalhando. Então eu preciso respeitar o horário dessas pessoas. Se elas acordam 10, 10 e meia no final de semana, eu não posso querer adequar os proprietários da casa ao meu movimento. Querer que eles acordem no horário que eu acordo. Eu acordo geralmente 5 e meia, 6 horas da manhã. Eu tenho um sono muito curto. Então nós precisamos nos adequar à rotina daquela casa que nós estamos visitando. É uma questão de respeito. Assim como, por exemplo, aqueles que têm um sono mais longo, se vão visitar a casa de alguém que tem um sono mais curto, que não fiquem dormindo até 11h30, meio-dia, que saibam acompanhar o ritmo daqueles que os recebem. Evitar interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos. Quantas vezes nós não temos visitas que querem ser a dona da casa? Já assumem a cozinha, assumem a limpeza da casa, ou quantas vezes não visitamos algum lugar e nós queremos ali já assumir a cozinha, assumir a limpeza da casa? Bom, André Luiz nos diz que possamos evitar isso. Cada casa tem o seu padrão, cada casa tem a sua forma de conduzir, é claro, ofertar ajuda, como boa educação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de lavar louça. Toda casa que eu visito, que eu estou como hóspede, eu me ofereço para lavar a louça. Mas você oferta, você não vai... Veja bem, você não vai... Vou usar uma expressão nossa aqui, você não vai metendo o bedelho aonde você não é chamado. Você oferta a ajuda. Você não sai arrumando a casa da pessoa, porque olha a informação que você está passando, a sua casa está suja, eu estou arrumando. Você não sai abrindo os armários sem pedir, pegando a panela e fazendo o almoço. Porque talvez você vai estar falando para a pessoa, sua comida é muito ruim, eu vou fazer aqui agora. Então você oferta auxílio, logicamente, porque estando na casa do outro, você precisa buscar ser uma peça útil naquela engrenagem, mas com todo o cuidado, todo o respeito possível. O Wellington colocando para nós aqui que ele tem um receio mineiro, que ele é muito desconfiado. E esse receio mineiro é importante, meu amigo, é importante. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Você está na residência de alguém como hóspede, saber respeitar os pontos de vista daquela pessoa. Você está na casa daquela pessoa. Se você não concorda, silencie, você não está ali para criar um inconveniente de um debate que causará machucados, que causará talvez algumas angústias, alguns rancores e algumas mágoas. Se você não concorda com o ponto de vista que está sendo ali discutido, silencie, mas respeite o pensamento daqueles que estão te recebendo, que estão abrindo o coração, que estão abrindo a morada a você. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Você vai visitar uma casa que são 2 pessoas. E aí você chega ali com mais outra pessoa ou mais outras pessoas. E aí você vai ficar usando o banheiro por 1 hora, 2 horas, por um período sem fim, você estraga a rotina da casa. Então este é o conselho de André Luiz. Cuidado para não estragar a rotina daquele que nós estamos visitando. Educação, outro exercício de empatia. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. Algum assunto desagradável, alguma pauta que não merece ser levada em consideração, raciocinar antes de falar. Isto irá desagradar aqueles que estão me recebendo? Isto é um assunto que eu posso colocar em público? Não falar sem pensar. Justamente para evitar qualquer situação vexatória. Gosto muito disso que Vânia Franco acaba de nos colocar aqui. Educação e bom senso. Se nos pautarmos pela educação e pelo bom senso, evitaremos grandes problemas nessa seara de sermos hóspedes nas casas dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito.
Isso completa muito quando André Luiz conversou conosco que, para o hóspede ser educado, não adentrar nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Há conversas que dizem respeito apenas àquele grupo familiar, a apenas aquelas pessoas que estão a te receber. E muitas vezes nós temos, o ser humano ele tem as melhores intenções. Eu estou aqui com as melhores intenções, então eu irei interferir nesse assunto. Se não lhe diz respeito, se diz respeito à dinâmica da casa e dos proprietários da residência, não adentre aquela conversação. Não participar de conversações caseiras que não lhe digam respeito, a não ser que você seja convidado a opinar. Se formos convidados a opinar, é diferente, mas nunca nos esquecendo, mesmo convidados a opinar, claro, coloque o seu ponto de vista, mas respeite o ponto de vista e o posicionamento daqueles que te recebem. Não estamos ali para criar embates, estamos ali em um momento festivo, em um momento que talvez estivéssemos com muita saudade daquelas pessoas e estamos os visitando. Neste ponto, bom senso, respeito, necessários a uma boa convivência. Chegamos, hoje é um capítulo um pouco mais curto, com digressões não tão profundas, e nós já chegamos no último ensinamento de André Luiz. E como sempre o fazemos, antes de encerrarmos o nosso estudo, gostamos de deixar alguns recados. O primeiro recado, já nos referimos aqui anteriormente, os estudos do Sinal Verde estão todos disponíveis em nosso canal do YouTube, anote aí, Espiritismo 24 horas. É muito importante, caso você os assista pelo YouTube, que você inscreva-se no canal, curta o vídeo, teça alguns comentários, realize alguns comentários e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos. Além de estarem disponíveis no nosso canal do YouTube, nós estamos lançando alguns momentos curtinhos e colocando em nossas redes sociais, tanto pessoais como aqui no Espiritismo 24 horas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Para você que também deseja estudar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos pontuando paulatinamente, nós estamos fazendo um estudo sistematizado no Spotify. Nós temos aquele mecanismo de ouvir músicas, nós temos um canal no Spotify, um podcast no Spotify, Espiritismo 24H. Lá nós temos um estudo sistematizado, ponto a ponto, capítulo a capítulo, texto a texto, frase a frase, palavra a palavra, do Evangelho segundo o Espiritismo. O último item analisado diz respeito ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o esquecimento do passado é o título. A Mamelo 3574 pede-nos aqui indicação de livros para aprendizagem da doutrina. A indicação inicial deve ser sempre o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Ok? Veja bem, todas as obras complementares de caráter sério, em especial, nós temos maior atenção em estudar as obras da psicografia, da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier. São mais de 400 livros. Então nós temos aí temas e assuntos a serem debatidos não só em uma vida, mas como em um conjunto de passagens pela romagem terrestre e fora dela. Para aqueles que estão começando nesse sentido, recomendo a leitura da coleção No Mundo Maior, que é de André Luiz. Nós startamos com Nosso Lar e temos aí todo um conjunto de livros que vão guiando os nossos passos como alunos na seara do Espírito. Nesse sentido, são as obras aqui, claro, que eu particularmente recomendo. A codificação kardeciana é fundamental, é primordial. Para entendermos a doutrina dos Espíritos, nós precisamos de um estudo sério, consciente, constante, ininterrupto das 5 obras básicas e as obras complementares de caráter sério, como eu disse aqui.
Que bacana, a Mamela está falando que baixou o Spotify e começou o estudo essa semana do Evangelho segundo o Espiritismo conosco. Que bom, minha irmã, que bom. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, tá bom? O Augusto Castro Reis aqui traz uma informação importantíssima. Um singelo compêndio, curtinho, o que é o Espiritismo. É uma porta de entrada maravilhosa à codificação kardeciana. Muito bom, Augusto, muito obrigado. Para iniciantes, para aqueles que estão começando os seus passos na doutrina, o que é o Espiritismo é fundamental. Encerrando as nossas palavras hoje, André Luiz irá dizer: justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados que trabalham nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. Estamos hospedados em algum lugar e há um irmão, uma irmã trabalhando naquele lugar, então é muito justo que concedamos uma gratificação dentro das nossas possibilidades. Muito justo, é benéfico. Aqueles irmãos não têm a obrigação de nos servir e estão nos tratando bem, com carinho, com empatia, com afeto. Então é justo, como André Luiz nos fala e nos indica, gratificados dentro das nossas possibilidades próprias. Amanhã, meus amigos, nós temos um assunto interessantíssimo, às 10 horas, impreterivelmente, continuando as nossas análises da obra Sinal Verde, capítulo 45. Aqueles que quiserem buscar a obra na internet e já fazerem uma leitura preliminar, eu recomendo. Capítulo 45, perante o sexo. Aguardamos todos aqui, os que vieram pela primeira vez, somos muito agradecidos. Rejane Lessa se atrasou, mas aqui está, isso é muito importante. Os que vieram pela primeira vez, nós esperamos amanhã. Vocês que estão sempre conosco, nosso muito obrigado. Que possam trazer mais pessoas, mais amigos para as nossas análises de amanhã. E que os méritos das nossas palavras, se é que nossas palavras possuem qualquer tipo de mérito, possam alcançar todos os corações que nos escutam. E que o quanto antes consigamos perceber que nós somos a transformação que queremos ver operada no mundo. Um excelente sábado e até o nosso próximo estudo.